Opa, Gustavo aqui, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o dia a dia que a gente tem aqui na nossa empresa, o que a gente passou de experiências. E nesse vídeo eu vou falar sobre o meu primeiro dia na obra, o primeiro dia que eu entrei na obra, o que eu senti, qual foi a sensação, os aprendizados, os erros, né? O que você pode tirar ou não para sua carreira profissional, o que dá para você utilizar também e você identificar melhor isso, alguns assuntos que a gente não vê, né? A gente não vê esse tipo de conteúdo na faculdade, a gente não aprende comportamento na faculdade, mas eu acho interessante você entender dessas histórias e tirar o melhor proveito disso. O meu primeiro dia na obra eu lembro muito bem até hoje, estava extremamente inseguro, extremamente nervoso, né? Cheguei de carro, parei assim com a Saveiro de frente com 3 torres de prédio, eram 3 torres de 4 andares, eram os prédios da minha casa, minha vida, e quando eu olhei, tinha um já estava bem adiantado, já rebocando a fachada, os outros dois já estavam levantando a alvenaria, e eu me lembro claramente de olhar para das 3 torres, e eu estava entrando para substituir um outro engenheiro que tinha acabado de sair da empresa, e eu fiquei extremamente nervoso, eu olhei para cima e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, não foi algo muito fácil no primeiro dia, a gente chega a dar aquela ansiedade, aquele frio na barriga do primeiro dia de aula da nossa escola, né? Então, no primeiro dia você vai ter a mesma sensação. E anotei aqui alguns pontos fracos, alguns pontos fortes que me ajudaram e outros que não foi tão legal, né? Alguns pontos fracos. Os primeiros, insegurança, é claro, é só o primeiro dia. Você nunca teve essa experiência, você nunca passou por isso, então é normal, você vai ter isso, você vai sentir isso. Se for uma pessoa normal, você vai sentir isso. A não ser que você seja um cara extremamente tranquilo, um cara extremamente seguro, você pode ser que não passe por isso. Eu estava completamente por fora do cronograma, o outro engenheiro saiu um pouco rápido da empresa e eu entrei nessa obra completamente por fora, completamente sem rumo do que fazer. Ali o mestre de obra me explicou no primeiro dia o que estava acontecendo, mas de fato eu entrei completamente perdido, sem saber o que estava acontecendo e sem saber como que estava o andamento da obra. O terceiro ponto negativo é que eu não conhecia a equipe, apesar de eu já estar trabalhando nessa empresa há muitos anos. Eu trabalhava nessa empresa há uns 7, 8 anos já, nessa empresa. Eu comecei como estagiário nela, depois eu cheguei até a execução de obras. Eu era orçamentista, né? Engenheiro de orçamentos, e depois eu fui para a obra. Então, apesar de eu já ter esse tempo na empresa, algumas pessoas da equipe eu não conhecia. Então, tinha alguns pedreiros que eu não sabia se eram bons, se eram ruins, se eles eram produtivos, se não eram, o que eu podia confiar ali para passar de serviços como metas para o mestre de obra, que eu saberia que ele iria cumprir ou não, né? Então, eu não conhecia, e isso é normal, isso todo mundo... se você está entrando numa obra, você não conhece a mão de obra dessa empresa que você está entrando, você não vai conhecer a equipe. Então, leva um tempo para você identificar os que são mais produtivos, o que você tem ali de talento, né? Um armador muito bom, ou um pedreiro muito bom, que você sabe que você pode confiar, e ali você tem uma certa tranquilidade. Quando você conhece a equipe, quando você conhece o cronograma, isso te dá uma tranquilidade muito boa. Outro ponto negativo, eu tinha um tempo de adaptação, eu sabia que eu tinha um tempo de adaptação, mas no meu caso demorou um pouco, né? Eu entrei nessa obra, como eram 3 torres, era uma obra grande, eram vários funcionários, então eu demorei ali praticamente um mês, ali, 20 dias, só para entender da obra, entender do cronograma, entender das tarefas, entender de que eu precisava aprender, mas ao mesmo tempo eu precisava dar resultado. Então, no primeiro mês a gente tomou uma medição, foi uma medição muito, muito ruim. A gente mediu cerca de 3,5% da obra, do valor global da obra, e aquilo era um resultado muito, muito ruim. O pior resultado tinha sido, o histórico tinha sido 4,5%, 5%. Então eu já entrei como que todo esse processo, né, todo esse tempo de aprendizado me levou a esse resultado. E eu lembro até hoje meu chefe daquela época me ligando e dizendo, nossa, 3,5%, o que aconteceu, né? O que vocês fizeram? Não fizeram nada aí na obra, né? Então já entrei ali, já perdido, com uma pressão grande, e isso foi um ponto negativo, mas eu acho que acaba até sendo um pouco natural, né? E eu vou falar um pouco mais disso depois também. Alguns pontos fortes: a equipe administrativa já me conhecia, a parte do mestre de obra, os administrativos, a parte de estoque ali, do pessoal da parte administrativa já me conhecia. Então isso facilita muito, porque mesmo você não conhecendo a equipe, você já tem uma certa autoridade, né? Você já tem
conhecimentos, pessoas não, o Gustavo já trabalha no escritório, então essa parte administrativa me via muito no escritório, isso ajuda bastante. Até levando em conta uma outra experiência que eu tive, que entrei numa outra construtora onde ninguém me conhecia, aí foi outra história, apesar de não ter mudado muito e os aprendizados ser os mesmos, fica bem diferente quando você não conhece ninguém e quando algumas pessoas já te conhecem. Então o mestre de obra já me respeitava, algumas pessoas eu já tinha uma autoimagem muito bacana no escritório, então isso facilitou, tá? Outra coisa positiva é o conhecimento em custos. Eu tinha um conhecimento já em orçamento muito aprofundado, então esse conhecimento em custos e consequentemente em cronograma, em planejamento, isso ajudou bastante, porque eu sabia exatamente o que eu deveria fazer para cumprir um cronograma e atingir o resultado esperado, o resultado do mês seguinte, que eu teria que recuperar já o primeiro mês, que foi muito ruim. E outra coisa que era um ponto muito positivo é que eu tinha full time, total liberdade de ficar na obra, então isso ajudou bastante para me pegar esse tempo e conhecer bem. Então eu conheci bem toda a equipe, tinha 2 mestres de obras, então eu conheci bem os 2 e isso foi muito bacana, isso foi muito positivo. Agora voltando um pouco sobre o tempo de adaptação natural, é muito bacana porque ali você consegue identificar tudo, você consegue identificar a equipe, o mestre de obra ali, o que eles vão fazer, então isso é muito legal. A diferença quando você não é conhecido, quando as pessoas não te conhecem, igual aconteceu que eu contei aqui agora atrás de uma equipe que não me conhecia, foi depois que eu saí dessa construtora, eu entrei em uma outra onde era uma equipe extremamente hostil, uma equipe extremamente complicada, porque ali eu não consegui identificar se realmente eles estavam comprometidos em executar a obra, em atingir um objetivo, ou se eles estavam fazendo corpo mole ou até mesmo boicotando a nossa obra, né? Então isso foi muito complicado. Nesse caso específico dessa primeira obra que eu toquei, não tive isso, toda a equipe administrativa já me conhecia, então isso facilitou muito. O principal aí no caso que eu poderia te dizer para você implementar na sua obra, você começar bem a obra, você entender no início, conhecer bem a equipe, entender das pessoas, ver realmente quem está comprometido, quem realmente está do seu lado, quem realmente quer fazer acontecer ali na obra e se apoiar em cima disso, se apoiar em cima dessas pessoas, né? Ter uma equipe boa, porque não vai depender só de você. Não adianta você planejar bem, não adianta você se dedicar se a equipe não estiver comprometida, principalmente mestre de obras, ali os líderes ali, né? Mas um pouco abaixo de você, que você vai ser o líder da obra, então todo comportamento seu é de extrema importância. Principalmente se você der liderança por exemplo, né? Você chegar cedo, você começar a demonstrar comprometimento com a empresa, ali é uma sequência, né? Então os outros também vão mostrar e você identificando essas pessoas, identificando essa equipe, quem faz ali cada etapa certinha, se está todo mundo a seu favor, vai ficar fácil, porque aí é uma questão de você estruturar a parte de metas da empresa, de cronogramas e ir atingindo esses objetivos com o que você tem ou ir contratando mais e ir discutindo isso com seus diretores, com seus coordenadores. Então essa foi a minha experiência, espero que você tenha aí se identificado ou se você ainda não entrou em nenhuma obra, que você preste atenção nesses itens que vai fazer toda a diferença para você, eu tenho certeza disso. E se curtiu o vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Havendo alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente responde. Um forte abraço e até o próximo vídeo.